Você já chorou escondido para ninguém perceber? Já tentou ser forte na frente das pessoas, enquanto por dentro estava desmoronando? Existe uma dor que machuca mais do que palavras conseguem explicar. É a dor de sentir que ninguém entende o que você está vivendo. É a dor de olhar para a própria vida e perguntar em silêncio: meu Deus, até quando? E talvez seja exatamente assim que você está agora. Cansado, ferido, sem respostas, sem forças, sem entender por que tanta luta caiu sobre você de uma vez. Mas escute isso com atenção, porque essa oração não apareceu na sua vida por acaso. Existe uma resposta de Deus chegando para você hoje. E antes de tudo, você precisa entender uma verdade poderosa: a dor que você sente, Jó também sentiu. Jó conhecia Deus, Jó era fiel, Jó orava, Jó obedecia. Mesmo assim, a luta bateu na porta dele sem avisar. Em pouco tempo ele perdeu bens, perdeu sonhos, perdeu segurança, perdeu pessoas importantes e chegou ao ponto de se sentar no chão, em meio à dor, tentando entender o que estava acontecendo. E talvez essa seja a parte mais difícil para quem ama a Deus: sofrer sem entender o motivo. Porque quando a dor chega, a mente começa a criar perguntas. Será que Deus me abandonou? Será que Ele não está me ouvindo? Será que eu fiz algo errado? Mas hoje Deus manda dizer para você: eu não me afastei da sua vida. Eu ainda estou perto. Eu ainda vejo suas lágrimas. Eu ainda conheço cada batalha silenciosa que ninguém conhece. A Bíblia diz, em Salmos 34:18, que o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. Isso significa que Deus não foge da sua dor. Ele entra nela com você. Ele segura sua mão mesmo quando você não consegue sentir. Enquanto o mundo olha apenas para a sua fraqueza, Deus olha para a sua resistência. Porque você continua aqui, mesmo cansado, continua. Mesmo chorando, continua. Mesmo sem respostas, continua buscando a Deus. E isso é mais forte do que você imagina. Pai amado, neste momento eu oro por essa pessoa que chegou até aqui, carregando um peso enorme dentro da alma. Talvez ela tenha escondido sua dor de todos ao redor. Talvez ela sorria por fora enquanto chora por dentro. Talvez ela esteja vivendo noites de ansiedade, medo e silêncio. Mas hoje, Senhor, toca profundamente esse coração cansado. Entra onde ninguém consegue entrar. Cura aquilo que ela nunca conseguiu explicar para ninguém. Senhor, existem pessoas ouvindo essa oração que já perderam quase tudo emocionalmente. Pessoas que estão lutando contra pensamentos negativos, contra a tristeza profunda, contra o medo do amanhã. Existem pessoas que já não sabem mais o que dizer nas próprias orações, porque o sofrimento drenou suas forças. Mas assim como o Senhor sustentou Jó no meio da tempestade, sustenta também essa vida agora. Que toda sensação de abandono saia.
em nome de Jesus. Que toda voz de derrota seja silenciada agora. Que todo pensamento dizendo acabou caia por terra neste instante. Porque o Deus que levantou Jó continua levantando pessoas hoje. O Deus que restaurou a vida de Jó continua restaurando famílias, emoções e corações quebrados. Meu Deus, abre os olhos espirituais dessa pessoa para que ela entenda que existe um propósito até nas lágrimas, ainda que ela não compreenda agora. O Senhor continua trabalhando em silêncio, e aquilo que parece perdido nas mãos humanas continua vivo nas mãos de Deus. Existem dores que ninguém consegue enxergar, feridas que não aparecem no corpo, mas sangram todos os dias dentro da alma. E talvez você esteja vivendo exatamente assim, tentando continuar, tentando sorrir, tentando acreditar. Mas no fundo do coração existe um cansaço que já não cabe mais dentro de você. E o mais difícil é quando parece que Deus está em silêncio. Porque o silêncio de Deus machuca quem está desesperado por uma resposta. Jó também passou por isso. Ele olhava para os céus esperando uma explicação. Esperava entender por que tanta dor tinha caído sobre sua vida. Mas mesmo sem compreender tudo, Jó decidiu permanecer. E hoje Deus está olhando pra você da mesma forma que olhou para Jó naquele tempo. Deus vê suas lágrimas escondidas. Deus vê suas noites sem dormir. Deus vê as vezes em que você segurou o choro para ninguém perceber sua dor. Você pode até pensar que ninguém entende sua luta, mas Deus entende. Ele conhece o peso que você está carregando dentro do peito. Talvez você tenha perdido algo que amava muito. Talvez tenha perdido paz, esperança, alegria ou até vontade de continuar lutando. Existem pessoas ouvindo essa oração que estão emocionalmente esgotadas. Pessoas que já oraram tantas vezes pela mesma situação, que agora só conseguem chorar em silêncio. Mas hoje Deus manda dizer: eu ainda estou escrevendo sua história. Jó chegou ao ponto de se sentir sozinho. Pessoas ao redor começaram a julgá-lo, sem entender sua dor. Isso também acontece hoje. Às vezes quem mais precisava apoiar é quem mais machuca. Às vezes a pessoa só precisava de um abraço, mas recebeu críticas. Só precisava de apoio, mas recebeu abandono. Isso faz a alma cansar. Ainda
achava que estava no fim, Deus já preparava a restauração que mudaria tudo. Pai amado, visita agora essa pessoa que está ouvindo essa oração com o coração ferido, Senhor. Existem lágrimas escondidas atrás de um sorriso. Existem pessoas fortes por fora, mas destruídas emocionalmente por dentro. E hoje, elas precisam sentir teu abraço. Meu Deus, toca onde ninguém consegue tocar. Cura essa dor profunda que ela tenta esconder de todos. Arranca esse peso emocional. Tira essa angústia. Tira esse medo constante. Tira esse sentimento de fracasso e abandono. Senhor, quebra agora toda palavra negativa lançada sobre essa vida. Toda voz dizendo que ela não vai conseguir. Toda voz dizendo que acabou. Toda mentira que o inimigo plantou na mente dela. Porque a última palavra não pertence à dor. A última palavra pertence ao Senhor. Assim como Jó suportou dias difíceis, sem imaginar o que Deus estava preparando, essa pessoa também não consegue enxergar agora o tamanho da vitória que está vindo. O Senhor está trabalhando no invisível. O Senhor está movendo situações que os olhos humanos não conseguem perceber. Em Isaías 41:10 está escrito: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. eu te fortaleço e te ajudo. E é essa força sobrenatural que eu peço agora sobre essa vida. Que o desânimo saia, que a tristeza seja quebrada, que a esperança volte a nascer dentro desse coração. Porque essa luta não vai definir o fim da sua história. Deus ainda tem resposta. Deus ainda tem quem cura. Deus ainda tem milagre. E aquilo que hoje parece impossível, amanhã será testemunho nas suas mãos. Existe um momento da dor em que a pessoa não sabe mais o que fazer. Ela já tentou ser forte, já tentou esperar, já tentou acreditar. Mas chega uma hora em que o coração simplesmente cansa. E talvez você tenha chegado exatamente nesse ponto. Um lugar onde as lágrimas já não saem como antes. Um lugar onde o silêncio ficou pesado demais. Um lugar onde a alma começou a perguntar: será que minha vida ainda vai mudar? Jó também viveu esse momento. Houve dias em que ele olhou para a sua própria dor, sem conseguir entender nada. O sofrimento era tão grande que ele se sentou no chão, cercado pelo silêncio, pela tristeza e pelas perguntas. E talvez seja exatamente assim que você se sente agora, cercado por problemas, cercado por medo, cercado por situações que parecem não ter saída. Mas hoje, Deus quer falar profundamente ao seu coração. O sofrimento não é o fim da sua história.
O deserto não é seu destino final. A dor não terá a última palavra sobre sua vida. O inimigo quer fazer você acreditar que acabou. Quer fazer você pensar que Deus se esqueceu de você. Quer alimentar sua mente com pensamentos negativos todos os dias. Mas existe algo poderoso acontecendo enquanto você luta para sobreviver emocionalmente. Deus está fortalecendo sua alma no silêncio. Existem batalhas espirituais que ninguém vê. Existem guerras acontecendo dentro da mente. Guerras contra ansiedade, medo, tristeza, pensamentos ruins e vontade de desistir. E talvez ninguém perceba isso olhando pra você por fora. Mas Deus vê, Deus conhece cada pensamento que tenta destruir sua esperança. E hoje o Senhor manda dizer: você não vai cair nessa batalha. Pai amado, neste momento eu peço que o Senhor visite essa pessoa profundamente. Toca agora na mente cansada dela. Tira toda a confusão emocional. Arranca toda a opressão espiritual. Que toda sensação de derrota seja quebrada agora, em nome de Jesus. Meu Deus, existem pessoas ouvindo essa oração que estão lutando contra pensamentos terríveis. Pessoas que já perderam a alegria de viver. Pessoas que sentem medo do futuro e carregam feridas emocionais profundas. Mas o Senhor é especialista em restaurar aquilo que parecia impossível de ser curado. Assim como o Senhor levantou Jó depois da dor, levanta essa pessoa agora. Dá força para continuar. Dá coragem para enfrentar mais um dia. Dá paz para esse coração aflito. Senhor, que toda corrente invisível que prende essa vida seja quebrada agora. Toda tristeza constante, toda opressão, toda palavra maldita lançada contra ela, todo ambiente pesado, toda energia de derrota, que tudo caia por terra agora, pelo poder do nome de Jesus. Em Jeremias 29:11 está escrito: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E é essa promessa que vai sustentar essa pessoa hoje. Mesmo que ela não veja saída agora, Deus já está abrindo caminhos invisíveis. Mesmo que tudo pareça parado, Deus já está movimentando milagres no mundo espiritual. Mesmo que o coração dela esteja cansado, Deus ainda vai surpreender essa vida de uma forma poderosa. Você não chegou até aqui por acaso. Deus ouviu suas lágrimas silenciosas. Deus viu cada noite difícil e existe uma resposta vindo na direção da sua vida. Talvez o que mais esteja machucando você não seja apenas a luta, mas o tempo. Porque quando o sofrimento demora demais,
o coração começa a enfraquecer. A pessoa ora hoje, amanhã, depois de amanhã, e nada parece mudar. E aos poucos o desânimo tenta entrar. A esperança começa a ficar pequena. A mente começa a pensar que talvez nunca aconteça o milagre esperado. Jó também enfrentou isso. Não foi uma dor de um único dia. Foi um processo longo, cansativo e doloroso. Houve momentos em que parecia impossível imaginar uma restauração. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Uma luta que já dura tempo demais. Um peso emocional que já cansou sua alma. Mas escute isso com atenção. Deus nunca chega atrasado. O céu não perdeu o controle da sua vida. Ainda que tudo pareça parado, existe um mover invisível acontecendo agora. O inimigo quer acelerar sua ansiedade para fazer você desistir antes da resposta chegar. Ele quer cansar sua fé, quer destruir sua esperança, quer fazer você abandonar aquilo que Deus ainda vai fazer na sua vida. Mas hoje, o Senhor manda dizer: permaneça firme, só mais um pouco. Porque existem bênçãos que estão mais próximas do que você imagina. Existem portas que Deus já começou a abrir. Existem mudanças acontecendo no mundo espiritual enquanto você ora. Pai amado, fortalece agora esse coração cansado pelo tempo, Senhor. Existem pessoas ouvindo essa oração que já estão exaustas emocionalmente. Pessoas que dizem: eu não sei se aguento mais. Mas hoje, o Senhor entra com renovo sobre essa vida. Que toda fadiga emocional seja quebrada agora. Que toda tristeza profunda saia em nome de Jesus. Que toda sensação de abandono desapareça agora pelo teu poder. Meu Deus, sopra a vida sobre essa pessoa novamente. Faz ela voltar a acreditar. Faz ela voltar a ter esperança. Faz ela entender que o Senhor continua trabalhando, mesmo em silêncio. Assim como Jó viveu a dor, mas também viveu a restauração, essa pessoa também viverá um novo tempo. O sofrimento não vai durar para sempre. A luta não vai durar para sempre. O choro não vai durar para sempre. Salmos 35 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa manhã espiritual está chegando sobre essa vida. Senhor, quebra agora todo espírito de derrota, toda palavra negativa, toda maldição emocional, todo peso espiritual lançado contra essa pessoa. Que toda escuridão recue agora. E que ela sinta neste momento uma paz sobrenatural invadindo sua alma. Uma força que não vem dos homens, mas vem diretamente do céu. Uma esperança nova nascendo dentro do coração. Porque Deus ainda vai transformar essa dor em testemunho. Pessoas verão o que Deus fez na sua vida e entenderão que foi milagre. O mesmo Deus
que restaurou. Jó continua restaurando vidas hoje. Chegou o momento de entender algo que pode mudar sua vida para sempre. Deus nunca desperdiça uma dor. Tudo que Jó viveu parecia destruição, mas no final, Deus estava construindo algo muito maior do que ele conseguia enxergar. E talvez hoje você não consiga entender porque tantas lágrimas, tantas perdas e tantas lutas aconteceram na sua vida. Talvez existam perguntas sem respostas dentro da sua mente. Talvez exista um vazio difícil de explicar, mas o céu manda dizer agora: eu ainda estou cuidando de você. O problema é que a dor faz a pessoa enxergar apenas o presente. Ela olha para as lágrimas de hoje e esquece que Deus já preparou amanhã. Jó não conseguia imaginar que depois de tanta dor viria uma restauração tão grande. E você também não consegue imaginar tudo que Deus ainda vai fazer. Porque existem milagres sendo preparados no silêncio. Existem respostas vindo na sua direção. Existem portas que Deus já começou a abrir. Existem livramentos acontecendo sem que você perceba. E existe uma força sobrenatural sendo gerada dentro de você através dessa luta. Você não saiu destruído dessa batalha. Você saiu mais forte espiritualmente, mais maduro, mais preparado, mais resistente. O inimigo achou que iria acabar com sua fé, mas você continua aqui ouvindo essa oração. Continua buscando a Deus mesmo cansado. Continua tentando mesmo depois de tantas decepções. E isso já mostra que Deus ainda sustenta a sua vida. Pai amado, neste momento eu entrego completamente essa pessoa em tuas mãos, Senhor. Talvez ela tenha chegado até aqui sem forças, sem esperanças, sem entender os próprios sentimentos. Mas agora o Senhor toca profundamente nessa alma. Que toda tristeza acumulada saia agora. Que toda angústia escondida seja arrancada. Que toda dor emocional seja curada pelo teu poder. Meu Deus, visita essa casa agora. Visita esse quarto. Visita esse coração cansado. Que a tua presença invada esse ambiente, trazendo paz, alívio e renovo espiritual. Assim como o Senhor restaurou a vida de Jó, restaura também essa pessoa. Restaura os sonhos dela. Restaura a alegria. Restaura a esperança. Restaura aquilo que as lutas tentaram destruir. Senhor, que ela nunca mais pense que foi esquecida pelo céu, porque o Senhor esteve presente em cada lágrima. O Senhor ouviu cada oração silenciosa. O Senhor viu cada noite difícil que ninguém viu. E hoje existe uma resposta chegando para essa vida. A dor não venceu você. Você ainda vai sorrir novamente. Você ainda
Em Romanos 8:28 está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até essa luta, até esse silêncio, até essa dor que parecia sem sentido, Deus vai transformar tudo isso em crescimento, testemunho e vitória. Agora respire fundo e receba essa palavra no seu coração. Sua história não termina na dor. Sua história termina com Deus restaurando aquilo que parecia impossível. E quando esse milagre acontecer, você vai entender que Deus nunca abandonou você nem por um segundo. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários. Deus ainda está cuidando de mim. E declare isso com fé, porque o céu ouviu sua dor. E a resposta de Deus já começou a chegar.